You and my president. Olá galera, sou o Gui Tassiano e essa é a Zona OP. E viemos para o review do capítulo 196 de Nanatsu no Taizai. Um capítulo que não teve tanta emoção, teve uma revelaçãozinha aqui, mas o foco desse capítulo foi muita tensão e sofrimento. Ele conseguiu passar sentimentos, da gente compreender melhor o Meliodas. Pra quem leu, entra junto, que depois da vinheta nós vai. Bom galera, o começo do capítulo é o Hulk lá se transformando no demônio que ele comeu, né? Voltando ao normal, encontrando Elizabeth, ficando todo preocupado com a mama. Mama, tal. Depois de algum chororô, aparece e a mama tá bem. Só quebrou o chapéu, que na verdade é o bar do Meliodas, né? A mama tá bem, tá zerada toda, tá com um sorrisão e o Hulk fica feliz. E voltamos para Liones, onde finalmente temos o tão aguardado encontro de Merlin e Escanor, que aparece lá perguntando como as coisas estão. Porém, movidos pela tensão do Meliodas brutalmente assassinando o Fraldrin, não temos uma aproximação, não temos um love, uma troca de conversação, não. O momento é completamente voltado à tensão do Meliodas e o Escanor, e Merlin fica lá olhando, Merlin meio assim. E eles ficam olhando o Ban. Tá lá o Meliodas com uma cara de arrependimento, mas ainda com um sorriso assim, descendo. O Ban atrás dele. E o Meliodas diz: você está me olhando há um tempão, você quer falar algo? E o Ban ele não consegue olhar no rosto do Ban. E o Ban fala: talvez. Toca no ombro do Meliodas e diz: mas por enquanto estou feliz que você esteja de volta, capitão. Vou pegar umas biritas pra gente comemorar depois. E vai. E ficou essa tensão forte. E daí temos a explicação da Merlin dizendo sobre a maldição do Meliodas. Que isso que foi o caroço, a cereja do mangá. Ela explica para o Escanor que o Meliodas está amaldiçoado com a maldição que foi dada pelo Rei Demônio. Como a Merlin sabe disso, nós não sabemos. Mas ela explica que a maldição permite que o Meliodas volte sempre que morrer. Ou seja, uma maldição que não deixa o Meliodas morrer. O Escanor do começo acha isso incrível, que incrível. Aí Merlin explica a grande desvantagem. Ela explica, mas isso tem um custo. Sempre que o Meliodas morre e revive, ele tem seus sentimentos sugados e se aproxima cada vez mais de voltar a ser quem ele era no passado, quando tinha o título de, entre aspas, o demônio mais poderoso. E mostra como a marca está lá. A marca demoníaca está na cabeça do Meliodas atualmente, né? Pergunta, pelo que eu entendi, sempre que o Meliodas morre e volta, um pedaço daquela marca se completa. Se ele morrer e volta de novo, outro pedaço se completa. Pelo tamanho da marca, ele já morreu pra caralho. Já foi consumido muito do seu sentimento. E pergunta a vocês, o que está faltando para a marca ficar completa? Vocês acham que é uma ou duas ressuscitações? Porque eu vi lá o desenho, mas eu não sei se é uma, o Meliodas teria que morrer uma vez para ele retornar a ser o que era, ou duas vezes para ser o que era. Tá lá a marca, dão aí seus depoimentos aí nos comentários. E outra coisa, tem gente que diz, tá quase escrito nas estrelas, que cedo ou tarde, em algum momento desse mangá, Meliodas vai ser o que ele era no passado. E vai vir a luta de Elizabeth para transformar ele de volta. Então, defendendo logo o futuro do mangá, antes que qualquer um chegue aqui dizendo, o poder da amizade, ou, vai virar do mal e por alguma besteira vai voltar a ser do bem, vamos refletir. No passado, Meliodas tinha a marca completa, ou seja, ele era todo do mal. Porém, traiu o clã por amor. Ou seja, no passado, 100% maligno, destituído de sentimentos, Elizabeth provavelmente foi o estopim para balançar, para retirar sentimentos da escuridão do Meliodas e fazê-lo de alguma maneira resetar a marca, de alguma maneira ir contra o Rei Demônio. Não sei se ele já tinha maldição ou não tinha. Bom, mas que ele era maligno e virou do bem por causa dela, sim. Foi ela que entregou os sentimentos a ele. Talvez um baita de um flashback, um baita de um background seja apresentado ao passado do Meliodas. Mas, já deixa aqui, uma pessoa totalmente maligna foi convertido pelo amor de sua vida. Então, se o Meliodas voltar a ser maligno depois de muitas cenas de mangá, sem dúvida o poder está mais uma vez com Elizabeth
para balançar de volta o Meliodas e para fazê-lo se redimir, combater a sua maldade oculta e moldar de novo. Ou seja, não vamos reclamar no futuro por uma coisa que já está óbvia agora no presente, beleza? E mudamos de volta, né, para ali onde está tendo um enterro. Esses enterros de anime encabula demais, e Naruto tem muito isso também. Sempre chove no enterro. É como se os céus estivessem chorando, é como se Deus estivesse chorando, como se aquele momento fosse triste. A chuva representa isso, as lágrimas do céu pelo acontecimento, juntamente com as lágrimas das pessoas. Então estava lá todo mundo chorando, todo mundo reunido, 4 cavaleiros sagrados mortos. Esses cavaleiros sagrados, por sua vez, eram Marmas. Para quem não reconheceu, né, aquele cavaleiro sagrado, né, aquele gordinho que levou a facada, que está morto lá, ele é o Marmas, que é o cavaleiro sagrado que aparece no primeiro festival lá, que controla a gravidade com 2 maracas. Aquele que estava na armadurinha, a foto deve estar por aí. Pronto, foi ele. Eu não queria que tivesse morrido, mas o irmão de Jericho, eu gosto dele, eu gosto da magia de gelo. Isso foi um peso muito grande para a personagem. E ele morreu também nessa invasão. Temos o Dogedo, que é o que morreu pro Greylord, que teve a vida tirada, né? Ele morreu mesmo, não só envelheceu, ele morreu. E o Denzel. O Denzel foi a maior perda dessa porra. O Denzel sacrifica sua vida para invocar uma deusa peituda, para botar moral no mandamento. E ela nem obedece o motivo dele, ainda morre estraçalhada facilmente. Ele jogou a vida em vão. Isso é muito lamentável, porque eu tava me apegando ao personagem dele. E esses 4 morrendo, né? Jericho chorando. Morrendo não, sendo enterrado. Todo mundo chorando, Jericho chorando. O Ban passa a mão na cabeça dela, consola ela. E tá lá o Hendrickson e o Dreyfus olhando o enterro também, tristes. Quando o Hendrickson é atingido por uma pedrada, a própria Jericho dá a pedrada no Hendrickson. E sangra, o bicho faz uma careta lá e ela diz: vocês que usaram demônios que deveriam estar mortos, tal. E dá outra pedrada, e a pedrada vai no Dreyfus. Observação, como o Dreyfus é implacável, a magia dele é implacável. Dreyfus aguenta a pedrada, fica com o rosto sério lá, ainda lastimando, aguenta a pedrada enquanto o Hendrickson fez careta. Só uma observação. E alguém toma a frente, se eu não me engano é o House, e diz: eles estavam sendo controlados, eles não fizeram por querer, tal. E briguinha vai, briguinha vem, e o Baltra diz: acabou o moído aí, hoje é um dia triste, vamos moer não. Parafrasear as palavras do Baltra, mas acaba o chororô. E somos passados para o que sobrou do chapéu de porco, do bar do Meliodas destruído. Ele lá de boas. Aquela felicidade dele, ele tá mentindo pra si mesmo. Ele chega lá de boas, pegando o carro, não, dá pra cozinhar, acendendo fogo, pegando berita, se isolando do povo. Até que Elizabeth chega. Como você sabia que eu tava aqui? Foda-se, Elizabeth chegou e começa a conversar com ele, começam a comer, a tirar de tempo, o bicho fica com o rosto baixo. E a Elizabeth diz que o Meliodas é uma pessoa muito gentil, e o Meliodas diz: a maneira que eu matei Fraldin, não sou tão gentil assim e tal. Não consigo mais olhar nem pra cara do meu melhor amigo. Ele coça a cabeça. Uma das coisas do Nakaba que ele soube passar foi o sentimento nessa cena. Você sente a solidão e o sofrimento do Meliodas. Ele coça a cabeça, chora. Você vê as lágrimas, aquele ângulo de quadro mostrando as lágrimas saindo dos olhos do Meliodas e ele dizendo: eu tenho muito medo de voltar a ser meu antigo eu. Ele chora com um aperto no coração. Você vê medo, você vê sofrimento, você vê angústia. E Elizabeth, um par romântico do caralho, né? Elizabeth abraça, diz que não importa quem seja o inimigo, ela sempre vai estar do lado do Meliodas. E terminamos o mangá nessa cena. Não sabemos o que vem no próximo mangá. Se eu não me engano, o título é A Resposta de Cada Um. Eu não sei, se talvez eles se dividam um caminho, não sei, não me lembro. Deixa aí nos comentários quem se lembra. E o que a gente pode esperar? Bom, teorias para o futuro do mangá. Teorias bem doidonas. Primeiro, a gente sabe que falta o Gloxin e o Dolu. A gente não sabe se dá pro Gloxin curar alguém que tenha sobrado sobrevivendo aí, rastejando, sei lá, os Eldris, o Westeroso e tal. Como já está no final, eu imagino um twist, os mandamentos voltando agora tudo sinistrão, de alguma maneira para lutar, para fazer uma luta épica mesmo. Se a gente for transferido para a luta do King e Diane
o Galter também que tá sumido contra Dolor e Gloxinha, beleza. Mas se não, eu imagino que os Eldris vai voltar, vai reagrupar a formação e vai fazer alguma ação. Sem brincar, eu acho que o Estarossa não retorna mais pra batalha. Se ele não retornar mais pra batalha, eu acredito que de alguma maneira Estarossa dará poder aos Eldris, dará o seu poder aos Eldris, para os Eldris ficar extremamente, absurdamente poderoso para conseguir fazer uma luta com o Meliodas. Por que eu acho isso? Bom, não é só achar, eu torço para isso, porque o nível que o Meliodas está muito forte. E nem as outras formações demoníacas. Então, eu quero que Zeldris também fique bem forte, porque eu quero um final de arco, onde os dois lutem, uma batalha absurda, uma lapada que, quem sabe, Meliodas não acabe se matando com os Eldris. E a última ressuscitação, ou penúltima, né, mas a última ressuscitação aconteça e o próximo arco já comece com Meliodas maligno, retornando e balançando a próxima história que virá. Bom, não sei se eu viajei. E vocês deixam aí nos comentários o que vocês acham. Esse foi o review, galera. Dá o like aí, se inscreve se não for inscrito, chama a galera pra conversar aqui, pra dar as teorias aí, pra gente bater o papo do Nanatos, beleza? Então é isso, até o próximo capítulo e se liguem nas novidades do canal. Valeu!